Gente, é uma alegria, uma grande alegria para mim estar aqui, para eu estar aqui nesse lugar. Para mim não é errado, para mim estar é um erro. Para eu estar aqui nesse lugar é maravilhoso, né? Deus é muito bom, Ele tem cuidado de nós. Cadê a Gisele, pai? Está aqui não? Não vê? Então vem cá você. Você é prima dela? Nossa, que legal. Mudou tudo. Qual é o seu nome? Elisângela. Quantos anos eu tenho? Não, de verdade. Não. O senhor vai tomar você. Cabelo branco, aqui. Quantos anos eu tenho? Pode falar, não sei. Olha, Elisângela, dessa turma eu nem parei. Fique registrado que eu tenho 40 anos. Brincadeira. Eu sou o Gil, pastor da IPI de Morretes. A IPI de Morretes é uma congregação. O pessoal que trabalhou não vai embora não, tá? Vocês estão no culto. Eu vou chamar, eu só não chamo atenção de criança, agora de adulto, maluco. Né, Diego? Eu e o Diego vamos fazer um neto. Se depender de música, eu tô lascado. Sou pastor Gil, né? A hora que a Gislaine, que é o nome da minha irmã. Você lembra daquele personagem da televisão? Lembra do nome da moça? Então a Gislaine, a hora que a minha filha falou assim: você falou para ela, tua irmã também chama Gislaine? Eu falei, é verdade, eu esqueci. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Infelizmente a gente não conseguiu atender antes. O tempo não deu, a gente também tem a demanda. Como eu falei, nós somos pastor de uma igreja que está vivendo um processo de revitalização, transição pastoral. Eu estou lá há 3 anos. A gente está fazendo um trabalho junto, direcionado por Deus e junto com os irmãos ali, para poder plantar a igreja. Então a sua obrigação a partir de hoje é orar pelo IPI de Morretes, para que essa revitalização dê certo e para que essa revitalização seja algum tipo de exemplo bom para a nossa igreja nacional, para a nossa igreja como um todo. Então que você ore pelo IPI de Morretes. Pode até não lembrar de mim, pode até não lembrar do meu nome, pode até não lembrar da mensagem dessa noite, pode até esquecer que eu tive aqui, mas uma coisa precisa lembrar: cara, tem um pastor careca, eu quero orar por ele, porque a igreja dele, que já nem sei mais onde que é, precisa de oração. Então você é convidado para orar, porque é a oração que muda a história, tá? A oração que muda a história. A minha esposa maravilhosa, aquela que veio trazer água aqui para se mostrar, chama Letícia. Ela gosta de ser chamada de Bispa Letícia. Mentira. A minha esposa maravilhosa, sabe, eu gosto comigo, depois ela me bateu no carro. Letícia. E a minha filha Maria Eduarda, que está fazendo aniversário segunda-feira, então depois pode dar um abraço a ela, tá? Aos meninos, eu tenho um grande aviso. Como eu sou crente de Deus e eu sou leitor da Bíblia, eu li lá na Bíblia que nós devemos ofertar o primeiro namorado da minha filha em sacrifício. Então eu vou fazer isso, tá? Você que quer namorar com a minha filha, sem problema nenhum, mas você será ofertado em sacrifício ao Senhor e vai dar talvez para o segundo lugar. Meu amigo Alex, que está aqui com a gente também, é o vice-presidente da nossa diretoria. Como congregação, a gente não tem conselho, a gente tem uma diretoria, e o Alex é um cara que tem trabalhado comigo bastante. E eu aproveitei e falei, eu vou levar ele junto hoje para ele poder me ajudar, porque vai ter dia que me pede. Olha o tamanho do cara, né? É verdade. E eu tenho um filho maravilhoso chamado Davi, que tem 20 anos e que preferiu ficar jogando o joguinho no Discord. Faz parte, tá? Mas Deus abençoe a vida dele também, e que seja um dia que ele possa também ter o seu novo encontro com o Senhor Jesus e fazer uma repaginação na vida dele. Essa é a minha oração. Porque ser pastor, meu irmão, quem é pastor aqui? Pega a mão aí. Cadê os pastores? 1, 2, 3. Tem 3 pastores? Cara, ser pastor é uma marca furada. Eu particularmente
todo homem e toda mulher não deveriam ter aceitado. Porém, já que aceitou, segue firme. Só que segue firme com gente orando por eles, tá? Porque assim, nós estamos falando de um setembro amarelo, e aí eu liguei, tá ligado? Eu Setembro amarelo, eu sou muito desconectado. E aí eu vi o Chico amarelo e falei, nossa, o amarelo, você gosta de amarelo. Aí eu lembrei de setembro amarelo, que era a mensagem do dia de hoje, que era do tema, tem tudo a ver. E aí só que eu sou eu, né? Então, meus irmãos, a gente está vivendo um mês onde é celebrado, ou é lembrado, ou é colocado como especial a lembrança da prevenção do suicídio, ok? Setembro é isso, setembro amarelo, por isso que temos tiras amarelas, veja? Então nós estamos aí comemorando, celebrando, lembrando, pensando a respeito disso, e eu queria tentar dividir essa mensagem, tentar falar para vocês. Eu sei que não é fácil me aguentar, eu sei que vai ser difícil, mas você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Os mais novos, cara, eu vou tentar falar com a linguagem. Como você chama? Felipe, eu vou tentar falar para você entender, beleza? Se você não estiver entendendo, você erga a mão e fala assim, não tem entendendo. Feito? Tá bom, então assim, eu sei que não é fácil. Então tem 3 públicos basicamente aqui hoje: crente velho, crente novo e quem caiu de paraquedas. Cara, o que eu estou fazendo nesse negócio? Meu Deus do céu, para de ajuntamento, né? Coisa de crente. Mas tem os crentes velhos que sabem tudo sobre a Bíblia. Quando o irmão leu lá o Gênesis 4, versículo 4, onde diz que Abel ofertou ao Senhor, e aí o bacon, ele ofertou bacon ao Senhor, e o Senhor gostou daquele bacon, o Senhor se agradou daquele bacon. Logo no próximo versículo diz o seguinte: que o Senhor negou a oferta de Caim, e caiu sobre Caim uma tristeza imensa. Ele ficou depressivo, ao ponto de matar o seu irmão. Olha que louco. Eu não tinha pensado nesse texto não, mas a hora que eu vi que o irmão meu, eu falei, rapaz, você mandou bem, né? Um texto maravilhoso, para a mensagem. Então, meus irmãos, eu queria que você pensasse algumas coisas comigo rapidinho. Eu não vou demorar muito, tem relógio lá na frente. Eu vou até ponteiro virado, mas eu vou ser rápido. Eu queria te deixar bem claro que setembro amarelo não é modinha. É sério o problema. É algo tão importante que nós estamos aqui nessa noite falando sobre isso, mas eu não sei se o seu coração está nisso. Então talvez seja um puxão de orelha de Deus. Talvez seja um consolo e um conforto para você, que você está caminhando com isso. Eu não sei daqui quem já passou ou quem vivenciou uma depressão. Eu não sei daqui quem já viu ou já participou de um processo de recuperar alguém de uma depressão. Eu não sei quem daqui já passou perto de alguém que perdeu a sua vida devido à depressão. Então eu queria que você tivesse pelo menos importância, eu queria que você estivesse ciente de que esse problema está mais perto do que você imagina. Talvez você seja a próxima vítima desse negócio. Ou talvez o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, ou talvez um amigo da igreja, e aí você vai dizer, é pecado. Pecado vai ser se você não ter feito nada. Porque a doença bate para todo mundo. Eu queria que passasse um vídeo para a gente. Tem um vídeo? Consegue disparar o vídeo, irmão? Baixa essa luz aqui. E depois, se quiser deixar a luz abaixar um pouquinho, pode deixar. Está muito claro, vai ter reluzente nas minhas cabeças. Vocês viram que vocês têm cabelo. Vamos assistir esse vídeo? É um vídeo que foi feito para a igreja presbiteriana independente de um amigo meu. Wait, please. Eu tenho um histórico de você. É para a outra tela.
ansiedade, eu tenho um histórico de depressão, eu tenho um histórico de síndrome do pânico. Durante muitos anos eu enfrentei isso, sofri com isso. E desse tempo, talvez, surgiram algumas coisas que talvez eu possa ajudar você nesse processo. Uma das coisas que eu costumo dizer é que quem sofre de depressão, quem sofre desse tipo de mal, não está passando por um problema demoníaco. Ele não é fruto de uma possessão demoníaca. Ele está passando por um sofrimento muito tenso, muito profundo, muito sério, muito delicado. E você dizer para essa pessoa que ela está com demônios, você dizer para essa pessoa que ela está com espíritos malignos dentro dela, piora a situação dela. Porque eu ouvi isso, eu também ouvi isso, eu ouvi que estava com sucesso, eu ouvi que tinha espíritos malignos também, mas malignos e coisas que estavam, me possuindo. Não é isso. O que essa pessoa está precisando é de um apoio, o que essa pessoa está precisando é sim de oração, é de uma oração amiga, e não de uma oração que expulsa demônios, e não de uma oração que piore mais ainda o estado de saúde dessa pessoa, o estado mental dessa pessoa. Uma outra coisa que eu enfrentei, e uma coisa bem bacana, foi que nesse período eu encontrei amigos. E essas pessoas precisam de amigos, elas precisam de parceiros, essas pessoas precisam de gente que sim, estejam no pé dessas pessoas, cuidando, mandando mensagem, mandando sempre mensagens positivas, bacanas, enaltecendo aspectos positivos dessa pessoa, porque a vida dessa pessoa, na cabeça dela, a vida dessa pessoa já é uma vida cheia de dores, cheia de complexos. Então, quando ela encontra amigos que enaltecem essa pessoa, falam de qualidades, falam de coisas bacanas, que essa pessoa é e que essa pessoa tem, isso ajuda bastante. Uma outra coisa que ajuda também, que foi fundamental na minha construção como pessoa, eu entendi, não é que a cura não aconteça. Eu consigo entender a partir desse momento da depressão e da dor, um Deus que não me livra do sofrimento, mas um Deus que me livra do sofrimento. Um Deus que escreve certo por linhas certas. Um Deus que não usa a dor para me chamar a atenção. Um Deus que é amor, não tem como chamar a atenção dos seus filhos, das suas criaturas através da dor. Eu acredito que no meio da dor, nas circunstâncias da dor, Deus manifesta o seu amor e aí a gente acaba entendendo, acaba sendo atingido por esse amor. E só há uma maneira, nesse momento da depressão, e do pânico, e de pensamentos suicidas, desse amor ser manifesto. Acolhimento. Não se julga quem tentou suicídio ou quem fala sobre suicídio, não se recrimina, se acolhe. Dor não se explica, dor não se compete, dor se acolhe. E o meu papo agora é para você que talvez esteja passando por esse tipo de situação, por esse tipo de incômodo. Cara, na verdade não tem muito o que dizer. Eu só quero que você se sinta acolhido, eu só quero que você se sinta abraçado por mim, por todas essas pessoas que vão participar desses vídeos, porque você não está sozinho nessa luta, você não está abandonado nessa tentativa de sair desse lugar. Eu quero dizer para você que a gente está junto e o que você precisar, eu estou à sua disposição para esse tipo de situação, para esse tipo de contato. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida de todo mundo, e Deus abençoe a EPI no Brasil, Deus abençoe as igrejas do Brasil, para não caírem no mal de repente tratarem uma doença emocional, de uma doença tão grave quanto a depressão, de uma maneira tão leviana e tão desumana. Amém. Alguém conhece esse cara? Conhece? Você está chorando?
dia 14/3/2021, um ex-seminarista da nossa igreja me ligou, Júnior, e disse para mim assim: Gil, acabou. Me ligou não, me mandou mensagem. Ele disse: acabou, eu vou dar um fim nessa história, eu vou resolver um problema que nunca consegui resolver. 2 dias depois, o Júnior apareceu morto em um hotel. Só estou falando o nome porque eu pedi permissão para a família. O Júnior era um cara extremamente inteligente. Um desejo que eu tenho no meu coração sempre foi de escrever um livro, mas eu não sei colocar muito bem as palavras. Vocês podem vir para a mensagem. Tem 2 tipos de pregador: um que bebe água bastante e outro que prega bastante. Eu sou o que bebe bastante água. O Júnior tinha falado comigo algumas semanas atrás e disse assim: vamos elaborar e vamos criar um livro, eu e você. E eu, pode deixar um pouco parado mesmo, isso aí, dá uma suspense aqui. E o Júnior passou por um processo de cura, fez um processo de reabilitação. O Júnior acalmou seu coração, o Júnior batalhou, e um dia eu liguei para o pastor Cris, esse que está falando. Falei: Cris, você está passando por um processo de depressão. O que eu falo com o Júnior, cara? Porque eu não sei. E ele disse assim: só abraça, acolhe, fica junto, vigia, fortalece o cara, porque essa doença é assassina. E aí o Júnior, no dia 14/3/2021, tirou a sua vida. 10 dias depois, o pastor Cris tomou 52 comprimidos, teve uma parada cardíaca e morreu, vivendo também de depressão. Por isso que eu disse que ser pastor é meio louco. Por isso que eu falo que às vezes nós brincamos de ser crente. Talvez essa seja a maior mensagem que eu tenho no meu coração, e uma acusação contra a igreja evangélica. Nós brincamos de ser crentes. Nós cantamos, nós falamos, nós lutamos, mas no fundo, vemos os nossos irmãos morrer. Isso mexeu comigo, tem mexido comigo em todo o meu ministério. Eu queria trazer para vocês alguns dados. Eu vou dizer uma coisa para você: não espere uma mensagenzinha de 3 pontos, tá? Espere uma mensagem que vai te provocar. Eu espero que realmente provoque, porque me provocou. Alguns dados importantes: segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 3.000 pessoas tiram suas vidas por dia. O mundo hoje morreu 3.000 pessoas que cometeram suicídio. Hoje. Ainda diz que no ano passado foram registrados 16.262 suicídios no Brasil, quase 45 suicídios por dia, a maioria jovem. Eu digo a maioria porque essa doença não ataca só jovens, ataca crianças, ataca adultos, e ataca pastores, ataca líderes. Cada dia mais nós estamos mais doentes, por causa da nossa tecnologia, por causa da nossa falta de amor e por causa da nossa omissão. Isso é muito forte. Todos nós temos uma lágrima guardada. Talvez você tenha uma lágrima guardada em seu coração, na sua garganta. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim: como que eu tiro isso para fora? Como que eu dou um jeito nessa dor que me irrita? Como que eu lido com isso que está batendo na minha porta e eu não tenho respostas? A não ser que o irmão diz para mim: olha, eu vou orar por você. Como o Ruth falou aqui, né? Imposta a voz e diz: graça e paz, meu irmão, estou orando por você. Mas o cara está morrendo. Todos nós temos ou sabemos de alguém que tem uma noite mal acabada.
A minha mulher, ela disse que não, mas ela é meio ansiosa. E ela disse que nessa noite, ela ficou planejando todo o processo. Ela ficou se arrumando dentro dos detalhes. Como que nós íamos sair de casa, que hora nós íamos sair de casa, que hora que o Alex ia chegar, será que nós íamos fazer isso, será que nós fazíamos? A cabeça dela ficou milhão, trabalhando na noite. Sabe como eu fiquei? Dormindo. Tem gente que a noite nunca acaba. Não estou dizendo que isso é um mal completo, porque às vezes a gente tem que pensar mais do que eu penso. Às vezes eu sou muito folgado, mas tem gente que a noite nunca acaba. Que essa solidão, essa escuridão, esse mês de setembro jamais acaba. Que esse vou orar por você e você vai ser abençoado nunca chega. Que essa dor que o pastor Cris sofreu e que o meu amigo Júnior sofreu nunca passa. E aí ele pensa, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou resolver porque Deus não consegue resolver. A noite não quer ir embora. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria ver o que Deus mostra a respeito disso. Eu queria reagir quando parece que a nossa alegria vai embora, ou quando a alegria de alguém que você conhece vai embora. Quando esse amanhã parece que não chega, parece que algo está impedindo de acontecer. É tão complicado que o meu coração e o teu coração, ou o coração do seu amigo, do seu filho, e talvez você esteja pensando assim, isso é frescura. Eu vou dizer uma coisa para você, não é frescura. Frescura vai ser as nossas lágrimas quando a gente olhar para o caixão e não conseguir resolver mais nada. Aí é pesado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 30, que está as meninas entregaram quando a gente entrou ali sambando, dançando para quem entrou, né? Eu falei assim, rapaz, eu nem passei para ninguém isso. E esse texto veio também no meu coração. Eu queria ler com você ele e queria meditar um pouquinho. Não meditar nele completo, mas dele a gente fazer uma caminhada, tá? Salmo 30 diz assim, é uma palavra legal que a gente canta e que a gente lê, mas muitas vezes a gente não dá devida atenção. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu reergueste e não me deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor de misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, se tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria, rompe a alegria. Eu queria te convidar de novo a fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a palavra só é a tua. O Senhor nos usa conforme a tua vontade. O Senhor, Deus, tem trabalhado de forma muito interessante. O teu senso de humor é maravilhoso.
Usa, Senhor, a quem o Senhor bem entende. Nós estamos aqui diante da Tua Palavra, estamos aqui reunidos como jovens, como adultos, como crianças. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua Palavra e meditar sobre ela, mas além de tudo isso, sair transformado, Senhor, pelo poder do Teu Evangelho, e não só transformado, Senhor, mas também ser ferramentas afiadas em Tuas mãos, porque uma ferramenta sem corte de nada presta, ela serve para ser lançada fora, Pai, mas uma ferramenta afiada, ela é útil. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, todos nós que saímos daqui, ó Pai, depois de tanta coisa boa que a gente vai ver, de tanta coisa boa que o Senhor já fez, até mesmo da comida que nós vamos comer, que o Senhor possa nos dar a oportunidade de sermos conhecidos, ó Pai, como ferramentas prontas em Tuas mãos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, a palavra diz aqui que porque a ira dura só um momento, e que pela manhã o choro vai embora, a alegria vem. Eu olho para esse texto e muitas vezes eu me pergunto por que ele não vem para algumas pessoas. Eu olho para esse texto e eu penso assim, quais considerações nós podemos tomar a partir de um texto onde nos é motivado a continuar uma caminhada de alegria, aonde nos é motivado a continuar uma batalha, aonde é motivado a você que está sofrendo, que tem feridas em seu corpo, que talvez esteja com um band-aid no seu corpo, que talvez esteja ralado no seu corpo, que talvez esteja sem dinheiro na sua vida. Como que você pode olhar para isso e dizer: opa, a alegria chegou pela manhã? Como que eu posso dizer que eu estou cheio de Deus? Olhando para cá, eu vejo que eu quero acertar que a maioria aqui é evangélica, e a maioria é daqui, certo? Tem alguém que não é? Tem alguém que não é crente? Pode ir, não for bom, ninguém vai te matar, meu irmão. Aqui a gente até é bom. Todo mundo é crente. Todo mundo, teoricamente, deveria estar cheio de Deus. Todo mundo deveria vir aqui, e a hora que nós cantamos aquela canção, então pule. Porque depois fala a canção, né? Faça o teu melhor, faça. Aí eu queria ser pessoa. Então dance, faça o teu melhor. Que melhor, né? Como que nós, crentes, podemos continuar a ouvir essa palavra e acreditar que realmente ela faz sentido na minha ou na sua vida? Estarmos cheios de Deus é o que alguém vai te dizer: nossa, você está entusiasmado. Você está entusiasmado nessa sua caminhada, nessa nossa jornada como crente? Entusiasmado significa cheio de Deus. E muitas vezes parece que nós somos o contrário. Somos vazios de Deus. Apesar de falarmos muito de Deus, apesar de ter um momento constante na igreja, talvez aqui não aconteça, mas lá em Morretes e na França acontece. As pessoas vão para a igreja com a capa delas de crente, e depois elas vão embora da igreja e continuam a sua vida sem a capa de crente. Mas isso aqui não acontece, tenho certeza. Em Santa Catarina não acontece, é um lugar diferenciado. Como podemos colocar em prática essa palavra de Deus na minha e na sua vida? Será que você não está vivendo uma pura religiosidade? Nós só não temos crucifixos nas paredes, mas nós temos vivido uma religiosidade tão grande. Nós vamos para a igreja e mal olhamos para o irmão do nosso lado, mal sabemos o nome, né, irmão? Qual é o teu nome? Adilson, meu é Gil, olha, eu conheci mais um. Adilson. Sabe, tem hora que parece que a gente está num lugar vazio, e por isso talvez nós estejamos tão vazios de vida. Os nossos jovens, será que eles vão se sentir
feliz no nosso meio? Será que os jovens que estão aqui estão dizendo, legal, eu estou no lugar certo, eu estou no lugar correto? Ou será que ele está dizendo, eu faço parte de uma igreja e meu pai tem ido? Eu também vou. A galera lá da minha turma vai nesse lugar, eu também vou. Talvez nós estejamos vivendo essa tamanha religiosidade. Mas talvez você esteja bem, você seja de um grupo que pode ajudar as pessoas. Porque você também vai precisar de cuidado, mas se você é daqueles que, poxa, eu estou entendendo o que é o Evangelho, então Deus quer também falar com você nessa noite, e você está pronto para ser uma ferramenta afiada nas mãos de Deus. Talvez na sua escola, cara, na sua escola deve ter gente querendo morrer. Talvez no seu trabalho tenha gente que está passando de grande dificuldade e não está conseguindo encontrar uma saída, e ele precisa encontrar uma saída. Setembro Amarelo não é simplesmente para a gente postar na internet uma foto amarelinha dizendo eu faço alguma coisa. Cara, é para se envolver. Primeiro que não deve ser só em setembro, deve ser sempre. Mas a ideia da gente como igreja lembrar de um Setembro Amarelo é porque nós queremos reforçar que precisa ser feito alguma coisa. Eu não quero ver mais meus amigos morrendo. E toda vez que eu lembro do Cris, toda vez que eu lembro do Júnior, eu digo assim, cara, eu falhei em algum lugar, eu não consegui ajudar eles. Isso me corta o coração. Escute aqui, se você está vivendo só de religião, você deve estar deprimido, você deve estar cansado disso. Porque não faz sentido continuar vivendo uma religião. A religião é enfadonha, ela cansa, ela é pesada. Por isso que Jesus vai dizer, olha, tragam os seus pesos para cima de mim, deixa que eu vou aliviar vocês, descansem, porque eu sou manso. A religião cobra, o Evangelho liberta. Se você está vivendo essa religião, talvez você não esteja, mas talvez você possa entrar numa tristeza profunda, num desânimo, num desinteresse, e talvez não seja agora, talvez seja depois, porque talvez muitos de nós que estamos aqui estamos cansados de ficar muito tempo nos bancos da igreja. Eu tenho uma crítica sobre esse tipo de banco nosso da igreja, também lá nós também assim. Eu acho muito distante. Eu acho que a gente precisa cada vez mais se aproximar, cada vez mais entender o que é o Evangelho e usar o Evangelho para alcançar os nossos e os outros. Eu tenho certeza que se nós sairmos aqui na cidade, nós vamos encontrar suicidas em monte. Nós vamos encontrar gente sofrendo, gente morrendo, gente pronta a dar um tiro na cabeça. É só você sair daqui e ir lá para fora, você vai ver que é assim. Olha o que o especialista diz a respeito da depressão. Quem passa por depressão experimenta tristeza profunda, desânimo, desinteresse e falta de prazer nas atividades cotidianas, sensação de cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, alterações nas funções fisiológicas, no apetite e no sono. Meu irmão, o mundo está em depressão. O que a gente vê hoje é isso. É uma sensação de cansaço, é uma dificuldade de se concentrar. Quem aqui conseguiu ler um livro essa semana passada? Opa, graças a Deus, eu tenho informação. Amém. Tamo junto. Sabe por quê? Porque não tem concentração para ler. Cansaço. Sabe? Olha, uma falta de prazer de fazer as coisas, desinteresse. Ai, minha igreja, irmão. Ai, fiquei sabendo que vai ter um pastor lá de fora. Tá bom, vamos lá. Nós estamos doentes. Como igreja, o mundo está doente. O tema dessa noite é Fique Tranquilo, a Vida do Pai. Eu estava elaborando com o Rudy ali o tema, né? E aí assim, ele falou assim, você me passa o tema para eu poder colocar. Eu falei, cara, eu vou pensar, e aí eu te falo e tal, o Deus vai colocar no meu coração. E aí ele falou, não, cara, fique tranquilo. Eu falei, tá de pé. Fique tranquilo, a vida do Pai. Pois é, não estou mentindo sozinho.
para que isso seja realmente uma verdade em nossas vidas e na vida das pessoas, para que as pessoas possam realmente ter uma vida completa, para que eu e você possamos dizer, realmente eu posso ficar tranquilo, porque a vida está na mão do Pai, a vida é de Deus, Deus tem cuidado de mim. Eu preciso viver isso como uma verdade em minha vida. E aqui eu estou falando para os crentes, eu estou falando para você que tem tempo de igreja, eu estou falando para você que já vive na igreja. Você precisa realmente viver o Evangelho. Esquece a religião, vive o Evangelho. O Evangelho tem que fazer sentido na sua vida. Precisa fazer verdade na sua vida. Se você vem na igreja, meu irmão, para poder cumprir uma tabela, você vai ser igual meu Santos, vai para a segunda divisão, vai ser rebaixado. Em nome de Jesus, não, Senhor. Por favor, Pai, leva o Vasco, Bahia. Gente, precisamos viver na nossa vida na verdade. Chega de mentir para você. Sabe qual é o maior problema que nós temos, que nós enfrentamos nesse século? É comunicação. Nós não sabemos nos comunicar. Por isso que eu perguntei para o Felipe, você está entendendo? Nós precisamos saber nos comunicar. O mundo precisa de comunicação. Pastor, mas aí, cara, a gente tem tanta comunicação, tecnologia, WhatsApp, nananana. Cara, a gente não sabe ser um canal de bênção na vida das pessoas, a gente não sabe ser um canal de comunicação na vida das pessoas, e o meu desafio é que você saia daqui pensando o seguinte: eu preciso comunicar Jesus Cristo. Nós, como igrejas, nós como famílias, devemos ser um grande canal de comunicação. E como o Cris disse ali, sem julgamento, pelo amor de Deus, quando alguém te falar, olha, eu tentei suicídio, você abraça a pessoa, chora a pessoa e diz, cara, vamos junto, vou caminhar, mas jamais diga assim, isso aí é demônio, velho. Porque o demônio está na tua vida se fizer isso. O mundo está cheio de comunicação, lotado de comunicação, mas o mundo é surdo. Ele tenta se comunicar, mas ele comunica o que ele quer, e ele é surdo, ele não nos ouve. Por isso a igreja faz tanto sentido. O mundo está cheio de respostas. Se você perguntar para um jovem adolescente algumas coisas, por exemplo, questão sobre sexualidade, ele tem a opinião dele. O mundo está falando um monte de coisa. Só que o mundo está dando as respostas que ele quer, as respostas que ele deseja, que não são satisfatórias para resolver um problema que o mundo não consegue resolver. O mundo está se lascando para a gente. Desculpa. O mundo não está nem aí para a gente. Como eu disse para vocês, 3.000 pessoas tiraram as suas vidas do mundo hoje. Desses 3.000, cara, se acontecesse isso lá em Morretes, nós cairíamos de 15.000 pessoas, 16.000 pessoas da cidade para 13.000. No outro dia nós cairíamos para 10.000. Final da semana nós estaríamos todos mortos. São 3.000 pessoas que morreram num dia. No Brasil, 16.000 pessoas num ano. Uma cidade inteira. É uma Morretes inteira. A Bíblia fala de homens que sofreram depressão. A Bíblia fala de homens e mulheres que lidaram com uma solitude, uma solidão imensa. Porque solitude é um momento de solidão proposital da gente poder falar e fazer o nosso tempo com Deus. Mas homens que sofreram, mulheres que sofreram, eu queria aqui trazer para vocês um caso do nosso amigo Elias. Elias, e aqui está lá em 1 Reis 19, você não precisa abrir a sua Bíblia agora, mas ali vai dizer que Elias teve um tempo de eu quero me esconder. O engraçado é que em 1 Reis 18, Elias é citado como um grande homem. Ele aparece lá como um homem valente, um homem que desafiou um monte de profeta. Aí tinha um monte de profeta, ele foi lá, desafiou, e aí um monte de profeta morreu e ele ficou vivo. Um homem que orou, porque aquele tempo não estava chovendo de jeito nenhum. Aquele homem orou e ele ora e fala assim: Senhor, eu quero chuva Bruno, cara. Imagina, massa. Cara, se a gente pudesse fazer assim,
está precisando pagar as contas de água lá da igreja, lá, eu estava pensando em orar, porque o Senhor leva todas as contas de água, não quero pagar nenhuma. Um homem que corre 40 quilômetros de uma cidade para outra, sabe assim, tipo fortão, vigor físico, né? Um cara que era entusiasmado, cheio de vida. Mas aí, no versículo 19, fica a pergunta: o que levou ele a entrar naquela caverna? A tentar se esconder? Elias perde as suas forças. Elias ele se sente sozinho, abandonado, derrotado, assustado. Ele é um homem que Deus prova as coisas na vida dele em um capítulo, e no outro capítulo já é um homem que olha para Deus com uma desconfiança, dizendo assim: eu quero morrer. Um homem com vontade de dar cabo na sua vida. Um homem depressivo. Um homem que ouve da mulher do rei, dizendo assim: eu vou te pegar. Veja, o rei era temeroso. O rei não foi pegar ele. Aí ele vai chorando com a mulherzinha dele e diz: a mulher, ele fez tudo aquilo. E aí a mulher diz assim: diz ele que eu vou pegar ele. E aí ele corre para a caverna, se esconde. E aqui eu queria tirar duas lições rápidas para a gente. É que os fortes também caem. Pastora, Gislaine está aqui, o Ruth está ali, quem que era o outro pastor? Rafa. É Rafa? Chama o Rafael. Reverendo Rafa. Sabe que isso aí é profetado, irmão. Você é reverendo muito louco. O melhor pastor, no máximo, assim, sabe? Pastor, o cara me chama de reverendo Gil ali, termina as pernas. Viu? O Rafa está aqui, o Ruth está ali, a gente está aqui, e talvez vocês nunca oraram uma semana sem parar pela vida deles. Talvez vocês nunca se importaram em parar o seu tempo e dizer: pastor, eu estou contigo. Pastor, eu estou orando por você. Pastor, eu estou te auxiliando. Pastor, eu estou segurando na tua mão. Porque ele todo domingo está aqui pregando num culto maravilhoso com o médico, ele está aqui tudo preparado. Sabe o que acontece? Ele tem que passar a semana inteira preparando o sermão, ele tem que estudar a palavra de Deus, ele tem que cuidar da demanda da vida dele, ele tem que ouvir as ovelhas problemáticas, porque tem crente problemático, irmão. Oh Jesus, quem é? É um monte. E aí sabe o que acontece? O pastor já está com todo o problema dele, aí ele tem que lidar com o teu problema. Nós somos pagos para isso, tá? Não tem problema nenhum. Mas você tem uma responsabilidade de caminhar com essas pessoas, porque os fortes também caem. Lembra do pastor Cris? Cara, o pastor Cris estivesse pregando aqui, eles estariam todos pulando de alegria. Ele era 10 vezes melhor que eu, mentira, era 7 vezes melhor que eu. Ele mandava bem, cara, o Cris era gente boa, mas eles viviam numa escuridão. O Cris teve um episódio que ele contou para mim, que eu quero acreditar que é verdade, que ele disse que ele estava internado, e ele teve mesmo internado. E certa noite ele internado, ele olhou para a fechadura e disse assim: eu vou fugir daqui. E aí outro cara que estava com ele também pensou o seguinte: falou, mas tem a fechadura. Ele falou: vou passar por dentro. Olha o nível do cara. Em nome de Deus, os fortes também caem. Como é ser um pastor, como é ser um líder. E aí eu vou envolver os líderes de louvor, vou envolver aqui os líderes do ministério, os diáconos, vou envolver todo mundo que assume um ofício na igreja. Como é ser um líder e viver debaixo de uma escuridão, cumprindo uma tabela religiosa. Sabe, meus irmãos, a gente olha para o Superman. Sabe o Superman? Qual é o personagem? É claro. Tá bem, né? Eu tenho um amigo meu que ele tem umas torcidas. Ele tem deficiência facial. É pastor João, pastor Marcelo, não vou falar o nome dele. E aí eu falo: você vai entrar pelo próximo. Aí ele fala: qual é o seu nome? Aí o cara fala: Rafael. Ele fala: não, qual é o seu nome? Jean. Gente boa, hein?
Tirando os defeitos, é o melhor cara do mundo que eu conheci. Ô Jean, a gente olha para o super-homem, vê ele com uma capa, uma cueca, um estilo por cima da calça. É doido, né? Mas a gente esquece que no fundo, ele é um Clark Kent de óculos. E eu te falou que tem 14 mil quilos. Talvez ele seja o super-homem. Não sei. A gente olha e vê a capa do cara, a gente vê o poder, a gente vê tudo, mas esquece que aquele homem tem sofrimentos. O que eu quero dizer, a Gislaine, ela é pastora, ela vem aqui pregar para vocês, ela assume aqui o púlpito, ela trabalha com essa comunidade, mas ela tem as suas demandas. Para de olhar as pessoas somente pela capa. Comece a olhar o coração. É assim que Jesus nos ama. Ele não olha você por exterior, ele olha você pelo interior. Ele conhece o teu coração, Jean. Ele sabe o que está passando dentro do teu coração. Ele sonda o teu coração. O salmista vai dizer isso no Salmo 79. Senhor, sonda a minha vida. Ou seja, entra aqui dentro, coloca uma sonda e vê se tem alguma coisa errada. É isso que ele faz. Então a gente tem que parar de olhar para as pessoas simplesmente pelo exterior. Os fortes também caem. Caem de forma natural. Natural, porque as lutas, as dificuldades vão chegar. Sabe, a gente olha o Homem-Aranha, né? Olha o Homem-Aranha, sabe o Homem-Aranha? Sabe? Qual é o seu nome? Júlia. Júlia? Quantos anos você tem, Júlia? 17, vou fazer daqui a 20. Está ficando velho. Júlia, a gente olha para o Homem-Aranha, aquele adolescente, engraçadinho, poderes, né? E a gente esquece que ele é um adolescente que mal consegue emprego, que tem problema com o tio Ben, que tem dificuldade com ele mesmo, nem consegue arrumar namorada. Depois ele não consegue, mas esse primeiro episódio, tá? É fácil, meus irmãos, aqui da igreja, você que é mais velho, o Felipe que é mais novo, olhar o exterior e achar que está tudo legal. É fácil a gente dar atenção para o exterior. Então a primeira lição desse texto aqui de Elias é que os fortes também caem. E você tem uma responsabilidade como crente de ajudar o forte. Sabe aquela passagem onde Moisés está ali orando para que todo mundo fique lá tendo uma luta lá embaixo? E aí eles estão amassando o cimento lá embaixo, Moisés segura o braço aqui, aí Moisés começa a cansar assim, não tem o quê? Os dois ali. O irmão dele mais um, segura o seu braço, aí ele continua orando. Segura o braço dos seus pastores, dos seus líderes. Para de querer achar que você é um consumidor da fé. Isso é religião. Vai trabalhar. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui é que Deus gosta de ouvir. Deus faz pergunta para mim e para você. Deus vai fazer para a gente questionamento, e a gente precisa aprender a fazer bons questionamentos, mas também a gente precisa ouvir a voz de Deus. O versículo 19, em 1 Reis 19, diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Sabe, tem amigo teu que está simplesmente esperando você perguntar para ele: o que está pegando? Onde eu posso te ajudar? Como que a gente pode sair dessa? E assim como o meu amigo Cris falou ali, é hora de você abraçar, consolar. Sabe, por isso que talvez Deus nos fez assim, desse jeito meio louco, né? Porque se a gente olhar, a gente é bem diferente de um cachorro, de um gato, de um elefante, de vários bichos, né? A gente tem 2 bração, 2 pernas, um corpo meio louco, e ele colocou 2 orelhas e uma boca. Sabe, ele poderia colocar 2 bocas e uma orelha. Mas talvez ele te dá 2 orelhas para que você possa falar menos e escutar mais. Ser menos profeta na vida das pessoas. Eu tenho um episódio de semana muito engraçado, que uma mulher me ligou tantas horas da tarde, vou cortar os detalhes porque não pode. E aí me ligou tantas horas da tarde, da noite, e disse assim: poderia eu fazer uma oração por mim? E eu
falei assim, irmão, acho que tá bem tarde para você ligar. Aí ela falou assim, não, aqui no Paraná tem bons profetas. Aí eu falei, tá, mas o que você achou do meu telefone? Da onde você me encontrou? Ela disse, bem, aí ela me explicou. Mas aí ela pediu para orar com uma neta dela. E aí ela levou o telefone para a neta dela e eu fui orar, fui lá para fora, lá no meu quintal, fui orar com a menina e eu fiquei pensando o quanto essa pessoa está sofrendo, ao ponto de procurar um profeta no Paraná. Podia procurar na profeta de Santa Catarina, ficar procurando no Paraná. Nós precisamos estar prontos a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar prontos a ouvir mais. Talvez você esteja muito crente e está esquecendo de amar as pessoas como Jesus ama. Talvez você esteja tão religioso que você não tem capacidade de tirar alguém da escuridão, da caverna e trazer ele para a luz, trazer ele de volta à vida. Como que funciona isso? Para nós que somos crentes é fácil, a gente olha uma canção, a gente chora na canção, a gente ora na canção, a gente lê a palavra de Deus, a gente toma a ceia e consegue poder para mais uma vez, e a gente vai, porque é uma fórmula mágica, a gente toma a ceia e fica fartão e vai continuar mais uma vez. Mas e para quem não sabe fazer isso? Para quem está na solidão, para quem está com medo, para quem está desesperado, como eu posso dizer para ele, fique tranquilo, porque a sua vida está na mão do Pai? Como ficar tranquilo? Como ficar tranquilo numa situação onde não tem ninguém que fale? Como eu vou fazer para que as pessoas possam entender que Jesus é a solução? Uma coisa que eu posso te alertar é que não existe regra, mas existe caminhada. Nós precisamos saber andar do lado das pessoas. Porque um dia Elias estava fortão da vida, mandando muito bem, e no outro ele estava se escondendo de uma mulher. Ele esqueceu de quem era Deus, ele esqueceu de tudo que Deus tinha feito. Um dia ele estava 100% vivendo de boa, e no outro dia ele era uma decepção, ele era um desespero, ele tinha quebrado a sua confiança. Por isso que ele vai procurar um lugar para morrer. Ele precisa ouvir que o lugar dele não é ali. E talvez você que tem vontade de viver realmente o verdadeiro evangelho, tem que aprender uma coisa: você tem que saber tirar as pessoas da morte. Sabe? Boa nova é isso, é você levar para outro que está sofrendo a boa nova. Deus me livre de ser um pastor que não transforma vidas. Deus me livre de ser um pastor que prega simplesmente as mensagens que estão na Bíblia de qualquer jeito ali, somente para cumprir o ritual. Eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero que você viva como Jesus viveu. Eu quero que você entenda como Jesus quer que você viva. E eu quero que você haja do jeito que Ele deseja que você haja no mundo. E não de um jeito, olha, eu vou na igreja domingo. Meu irmão, eu não quero que você levante a mão, eu quero fechar os olhos, mas talvez você nunca ganhou ninguém para Cristo. A Bíblia, ela nunca esconde as imperfeições dos homens e das mulheres, porque ela quer nos mostrar que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus para poder ser salvos, para ser cuidados, para ser resgatados. Por isso, não adianta você achar que a palavra de Deus ela vai ser lida e você vai só encontrar perfeições. Você vai encontrar homens e mulheres de Deus imperfeitos, usados na mão de Deus. Jeremias, daí se você quiser abrir, lá pode abrir. Jeremias 20, do versículo 14 até o 18. Eu estou caminhando para o final já, eu acho. Me dá mais 5 minutos. Você está entendendo? Faz sentido para você o que eu estou falando? Não faz sentido nenhum? Pode falar. Não? Sim? Ninguém vai balançar a cabeça? Jeremias 20, versículo 14 ao versículo 18. Olha a imperfeição do profeta. Maldito seja o dia em que eu nasci,
Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco deixou permanentemente grávida. Porque eu saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior destruição. O texto aqui é uma situação terrível que Jeremias está vivendo. É uma situação de total depressão, que esse homem chega ao ponto de dizer: maldito o dia que eu nasci, porque eu não fiquei eternamente numa gravidez da minha mãe, porque o ventre da minha mãe não foi um túmulo. A pergunta que nós poderíamos fazer é se você já sentiu-se assim como Jeremias. Eu tenho certeza que sim, irmão. Talvez você não tenha coragem para dizer, mas você muitas vezes ficou danado da vida com a sua vida. Noemi, ela ficou com depressão porque perdeu o seu marido, ela perdeu os seus filhos. Outra mulher imperfeita. Ela perde a alegria da vida, ela tenta se isolar do resto que sobrava para ela. Ela pensa o seguinte: eu quero ficar calada aqui porque Deus me abandonou. Vamos tentar amarrar aqui para a gente poder caminhar para o final e concluir. Fique tranquilo, a vida é do Pai. Eu queria deixar rapidinho 3 regras para você, as regras que eu chamo do I. Seria 3 regras ou 3 Is. O primeiro é que a sua decisão como crente, como verdadeiro cristão, deve ser imediata. Não dá tempo da gente ficar esperando. Não dá para você protelar mais. Não dá para você passar pano para você. Eu vou me preparar, eu vou me formar. É imediato, irmão. Porque tem gente precisando de você hoje, agora. Amanhã pode ser tarde demais. Talvez aqui dentro da tua igreja, talvez na tua comunidade, aonde você está, tem pessoas precisando de urgência. Assim como Deus falou. E eu cobro do meu pessoal direto, para perguntar para o Alex que está aqui, que não vai deixar mentir sozinho. Eu peço para ele, passo para eles uma lista dos meus amigos pastores e digo assim: manda uma oração para eles. Já recebeu, Chico? Não? Mentira. Passo lá, mando mensagem. Não é, Alex? Sabe o que acontece? Eles começam, depois eles esquecem. Aí eu tenho que lembrar de novo. É imediato, a sua decisão, a primeira regra é imediata, a sua decisão deve ser imediata, não dá para deixar para depois. Saia daqui pensando o seguinte: Setembro Amarelo precisa fazer sentido na minha vida, eu preciso ajudar alguém agora. Quem que é agora? Uma outra regra: a sua decisão precisa ser inteira, completa. Não viva e não divida a sua vida com o sagrado e o profano. Existe um mundo aqui, um mundo lá. Não. Deus nos coloca nesse mundo inteiro. Inteiro. Tudo que tem no mundo é de Deus, inclusive o diabo é de Deus. Lutero vai dizer isso, né? Um pouquinho de teologia. É inteiro, tudo é nosso. Tudo está debaixo do cuidado de Deus. A sua vida tem que ser inteira, ela não pode ser dividida. Você não pode ser alguém aqui e lá no mundo ser outra pessoa. Lá na faculdade ser outra pessoa. Você tem aqui um palavreado, você tem um jeito aqui na frente da pastora. Você diz: pastora, glória a Deus, vamos orar. E lá na frente, aí o moleque conta uma piada aqui, olha assim, tinha 2 cavalos. Não! Inteiro, seja inteiro. Inteiro lá ou inteiro aqui. Mas não divida. É melhor, vai ser mais verdadeiro para você, vai ser mais sincero para você se você lidar com a sua totalidade em Deus.
Uma terceira regra do I. Então nós falamos de imediato, uma decisão imediata, uma decisão inteira e uma decisão interna. O mundo, e aqui com muitas ressalvas, porque o mundo é tudo, né? O mundo exterior está destruindo as nossas vidas. Então nós precisamos fazer um mergulho interno, uma autoexegese. Você tem que ir para cima de você, para dentro de você, e olhar para você, e saber que você precisa transformar a partir do Evangelho para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, existe uma decisão que não está no mundo exterior, mas está no seu mundo interior, que está dentro de você. Romanos 12, versículo 2, pede uma mudança completa, radical e interna. Ele não diz assim: olha, mude a sua roupa. Agora qual é o teu nome? Evaí. Conheci bastante gente, Giana, Evaí, Matheus, Diego, Diego. Evaí. A mudança não é somente você colocar essa roupa legal de atleta. A mudança é interior. Porque fora é fácil ser super-homem, fora é fácil colocar uma cueca por cima da calça, mas o interior é interessante, o interior é importante. Romanos 12 vai dizer: não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, ou seja, na sua cabeça. Essa é uma das versões que tem, mas ele vai dizer assim: mude no seu interior, a fim de que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso chama-se metanoia, é uma mudança radical de vida, a partir da sua vida e não da vida do outro. Eu não sei como você está. Se na verdade, eu não quero nem saber. Esse problema é de Santa Catarina. Esse problema é desse presbitério. Esse problema é de vocês, porque eu vou embora. Eu vou lutar com as minhas demandas lá em Correios. Mas vocês vão ficar aqui para poder resolver o problema. Vocês vão caminhar aqui com a pastora, vocês vão caminhar com o Ruth, vão caminhar com outros pastores, com o Rafael, vocês vão caminhar em suas igrejas, vocês vão caminhar nas suas igrejas, na sua cidade, vocês vão caminhar na sua escola, nos seus trabalhos. Veja, eu não vou estar lá. Essa palavra para mim encerra-se hoje, e eu começo amanhã outra, mas você vai pegar essa palavra, vai colocar no teu coração e vai tomar uma decisão imediata, inteira e interna. Não dá para poder ficar esperando que a dor e a devastação de perder alguém bata em nossas vidas para que a gente faça alguma coisa. Como eu falei para vocês, eu perdi 2 grandes amigos em menos de 10 dias. Eu jamais tinha passado por isso. Eu recebi mensagem dos 2, de um dizendo: eu vou tirar a minha vida, e o outro dizendo: eu não aguento mais. A tarefa, meus irmãos, está aqui o bastão, está entregue na mão de vocês. Por isso, choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe por que vem a alegria? Porque você mudou. Você sofreu metanoia. E aí lá no final, no verso 11, vai dizer assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Se você entendeu a mensagem, se você vai viver o Evangelho de verdade, Deus vai transformar o seu pranto em dança, em alegria. A tarefa é essa. Comece com você, para que essa balão amarelo, para que esse mês que a gente está recordando, lembrando, valorizando, seja uma verdade na vida dos crentes. Sabe por quê? Porque o mundo olha e vai dizer para nós que nós estamos fazendo somente mais uma programação. Eu queria ouvir pelo mundo de vocês
mudar essa cidade, esse estado. Feche seus olhos, eu vou orar com você. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu sei que a mensagem é tua, e aqui, Senhor, foi falado a respeito do teu amor, do teu cuidado, foi falado a respeito da tua palavra, tudo aquilo que eu não consegui transmitir a partir do que o Senhor me deu, que o Senhor transmita ao coração de cada um, mas que ninguém saia daqui nessa noite, ó Pai, sem algumas coisas, sem viver uma decisão imediata, sem viver uma decisão inteira, e sem viver uma decisão interna, e que a gente possa, Senhor, colocar em prática o que nós ouvimos, para que a gente possa realmente abrir a nossa boca e dizer: faz sentido o que eu li na Bíblia, que o choro dura uma noite, mas que a alegria veio pela manhã. O Senhor me encontra na caverna e diz: o que você faz aqui? Sai daí, vem para a vida. Seja você também boca de Deus neste lugar. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos guarde, que o Senhor transforme as nossas vidas, as nossas igrejas, e que eu possa, Senhor, rapidamente ouvir das tuas maravilhas que o Senhor faz aqui com esse povo chamado teu. Em nome de Jesus, teu amo. Amém. Amém. Agora nós vamos passar aqui o sacolinho, vamos tirar o ferro. Quem vai pegar aqui? Você? Está me vendo, irmão? Cada vez mais Fica a noite aí. Rapaz, eu gosto de encontrar gente de Deus. Deus abençoe grandemente o Ministério Vida.